fase aqui, a partir dos 30 dias, a galinha fica presa nos passeadores. E os pintos de 30 dias de idade em diante são colocados aqui. Eles recebem uma alimentação especial, recebem verduras diariamente e ficam aqui até os 90 dias de idade. Nessa fase, eles começam a tomar os primeiros contatos. Nos dias quentes, ensolarados, a porta é aberta e eles saem desse piquete fechado e começam a tomar o primeiro contato com o mundo externo, o terreiro. Eles vão botando o pé na terra. Isso dá uma resistência natural muito grande quando eles forem soltos nos parques. É importante essa adaptação da fase desses piquetes para a vida ao ar livre. A alimentação continua sendo a mesma. A alimentação de ração e a água continua sendo a mesma. Nessa fase, eles já começam a ter uma parte da ração durante o dia, 2 vezes ao dia. Fora os comedouros normais, eles levam a ração molhada, uma dose da mesma ração que eles recebem, recebem ela molhada em coxos, porque isso ajuda e incentiva eles a comerem mais, estarem sempre com o papo cheio. Os pintos com 30 dias de idade normalmente não brigam, já aceitam. Quando eles passam daquele local que eles estavam para esse maior, eles vão se familiarizando uns com os outros. Então, é uma fase, logo nos primeiros dias, a gente tem que ter um cuidado de verificar para que eles não entrem no estresse e comecem a brigar e se utilizarem. Nessa fase, eles fazem as famílias futuras que serão soltos dos grandes piquetes. Eles se acostumam uns com os outros e vão sendo criados até os 7 meses sem entrarem em conflito. Dessa fase que estão agora, de 60 dias em diante, eles terão uma revisão semanal, até ficarem na fase de serem presos definitivamente, separados. Eles teriam uma revisão semanal para ver se tem algum tipo de doença ou coriza, e esses que tiverem algum tipo, se apresentarem alguma enfermidade, são isolados para tratamento. E normalmente não voltam ao retorno dessa equipe aqui. Os que têm algum tipo de coriza ou qualquer coisa nesse sentido, eles fazem uma família diferenciada dessas, que seguem sendo uma família com saúde até a época que serão presos. De 60 dias em diante, eles já estão com a plumagem completa. Nessa fase, as mães de aluguel já podem deixá-los, porque eles já estão com o sistema térmico desenvolvido e não tem necessidade, à noite, mesmo estando frio, do calor das galinhas. Nessa mesma época, de 60 dias em diante, já podem separar os machos das fêmeas. Os machos devem ser criados separados das fêmeas por motivo de competição. Quando eles estão com as fêmeas, as duas coisas nocivas são o seguinte: as fêmeas bicam eles, não deixam crescer o rabo e atrapalham na plumagem dos machos. E os machos, junto com as fêmeas, eles revoltam e começam a competir e a brigar muito novos. Sendo assim, eles se prejudicam, se dilaceram e não é conveniente que sejam criados com as fêmeas. Daqui para frente, eles vão ser separados para sempre. As fêmeas de boa linhagem, boa qualidade, serão separadas para futuro cruzamento. E as fêmeas mais raquíticas, que não têm as características necessárias para o biotipo que a gente está procurando, serão descartadas. Logo em seguida, daqueles piquetes fechados que vocês viram, eles são soltos nesses piquetes ao ar livre. São amplas áreas com capim, geralmente ticto ou coast cross. São capins que têm um alto nível de proteína e eles ficam nesses piquetes que têm a proteção contra o sol e são
todos pelados contra predadores, e é a fase cercados lateralmente para que um não tenha contato com o outro, para não se estranharem, não se machucarem. Dos 3 aos 7 meses são criados soltos para ter o vigor necessário que vai exigir deles futuramente o atleta guiadores. É muito importante que se ressalte que essas famílias feitas venham juntas para cá, para que não se estranhem e não comecem um processo de se estranharem, se machucarem, se inutilizarem durante a fase de crescimento. A alimentação básica nessa fase continua sendo a mesma ração que eles recebiam lá dentro, um concentrado de 30% de concentrado, vitaminas, proteínas, sais minerais e 70% de milho. E a natureza continua com esses capins e os bichinhos da natureza que os ajudam a criarem fortes e vigorosos, e a verdura da horta que a gente tem também, sem agrotóxico, que é muito importante que não tenha nenhuma contaminação, sendo uma alimentação 100% natural. Eles têm as vacinas normais de toda a avicultura com as datas marcadas de dias, vacinas essas controladas pelo veterinário e um controle semanal de ave a ave para ver se tem algum tipo de doença, corize ou qualquer outro tipo de anomalia para ser retirada e curada numa enfermaria fora deste ambiente aqui para não contaminar os outros que estão na fase de crescimento. Finalização. Aqui começa a fase mais importante da criação. É o momento da preparação e da observação do animal. Tratador e criador observar as características de cada animal, conhecendo suas aptidões e possibilidades na vida futura de combatente. Logo depois que eles vêm do piquete, os frangos são presos nessas mini baias. São baias que eles têm em torno de a dimensão 1 metro de largura por 4 metros de profundidade por 2 metros de altura. São uns mini galinheiros que eles ficam separados dos outros e podem caminhar e desfrutar de toda a liberdade como se estivessem soltos. Porém, eles estão numa fase de crescimento, vão receber uma alimentação especial para pegarem mais conformação física, óssea, dar mais beleza à empenação, e também são operados nas barbelas e na crista para ficarem com a aparência de verdadeiros galos combatentes. Nessa fase, a alimentação é uma alimentação mais rica em proteínas, sais minerais, aminoácidos, principalmente grão. Ela recebe alimentação também de verdes. Quando os frangos fazem de 9 a 10 meses, eles devem ser operados. Isso aí, o excesso de cristas e barbelas são recomendados ser retirados. Normalmente aqui na cocheira da Toulon, a gente anestesia eles e tomam um anti-hemorrágico, que é para aliviar essa operação. Como vocês verão logo em seguida. Logo em seguida da operação, vocês venham colocar um anestésico e um anti-inflamatório. Como vocês podem ver, não teve sangramento nenhum e o animal, em poucos segundos, passou por operação que deverá melhorar a sua aparência e ajudá-lo no combate para o resto da sua vida. Nessa fase, logo após a operação de cristas e barbelas, eles têm que ser observados para, se tiver algum problema de sangramento anormal, serem acudidos no devido tempo. Normalmente não tem grandes mistérios, porque a natureza deles coagula, cicatriza e com poucos dias estarão com a aparência
bem melhor em termos da cirurgia que sofrem. Este aqui é um galo que tem 7 dias de operado. Vocês veem a cicatrização dele como está. E esse aqui é um outro frango que tem 20 dias de operado. Está praticamente todo fechado, perfeito, que foi uma operação feita indolor e o aspecto dele aparente é muito mais bonito do que anterior à operação.